continuar a falar sobre os efeitos da tarifa de Trump, sobre o Brasil, sobre a reação das empresas ao cenário. Eu chamo agora o Alfredo Kotait Neto, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Muito obrigada por conversar com a gente, Alfredo. Bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigado, Muriel. Prazer estar aqui conversando com você e com seus telespectadores. O prazer é nosso em te receber. Eu gostaria muito de ouvir a sua avaliação diante dessa expectativa. A gente está vendo alguns países fechando acordo com os Estados Unidos. A gente sabe que não são muitos os países, mas ainda assim a gente está num cenário de que hoje o Brasil está entre os mais taxados, se não o mais taxado, se a gente tirar a China, por exemplo, né? Então, gostaria de saber a sua percepção do que está acontecendo nesse momento, como é que vocês têm enxergado esse cenário? Bem, Muriel, eu acho que o Brasil perdeu um pouco de tempo. O Brasil é um parceiro histórico dos Estados Unidos. Já deveria estar tentando fazer essas negociações, mesmo dentro das dificuldades que nós sabemos que existem hoje. Porém, o Brasil está na área de influência americana. E, logicamente, teria que ter uma certa prioridade nesta conversa. Agora, isso está sendo feito por alguns canais, através do vice-presidente Alckmin, junto com as grandes empresas. E não sinto muito a presença da diplomacia brasileira nessa questão, que sempre foi muito respeitada e sempre teve um papel muito importante nas relações internacionais entre os países. Agora, essa negociação, como está sendo feita por diversos canais, não sei se seria a mais adequada. E se houver, por exemplo, né, uma confirmação desse tarifaço a partir de 1º de agosto, sem que a gente possa nem ter negociado uma prorrogação para poder ter o diálogo. Aonde está o diálogo? Portanto, nós estamos muito preocupados. Nós que temos na nossa confederação as pequenas, micro e pequenas empresas que também exportam para os Estados Unidos, é bom reforçar, não são apenas os grandes, né, que estão nessa conversa, pequenos, como sempre, alijados do processo, mas mais de 4.500 empresas, micro e pequenas empresas, exportam para os Estados Unidos. Estamos muito preocupados. Eu imagino e gostaria muito de continuar ouvindo a sua percepção, inclusive para entender se vocês chegaram já, por exemplo, a se encontrar, a conversar com o governo federal ou o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem nesse momento liderado essas discussões. Muriel, veja bem, eu concordo até que a percepção do governo federal está sendo muito em função das empresas que representam um volume de exportação. Sim. As grandes empresas, suco de laranja, carne bovina, frango, café, eles são responsáveis por mais de 40 bilhões de dólares na balança comercial com os Estados Unidos. Os pequenos chegam no máximo a 500 milhões, ou seja, não chega nem a 1,2%, 1,3% do volume dos grandes. Então, o governo está muito preocupado em tentar encontrar um caminho, uma negociação para os grandes. E, logicamente, os pequenos ficam totalmente a reboque dessa negociação. Agora, se não houver também uma visão para que os pequenos possam ter uma solução, muitos deles vão, inclusive, desaparecer, porque eles funcionam basicamente, exclusivamente para fazer essa exportação desses produtos para os Estados Unidos. E se não houver uma alternativa, ele não consegue arrumar um outro mercado da noite para o dia. Portanto, a grande preocupação é com o eventual desemprego que pode ocorrer nessas pequenas empresas, porque você sabe muito bem, Muriel, quem emprega no Brasil são os pequenos, né? Que no todo são responsáveis, evidentemente, por mais de 65% da empregabilidade aqui no país.
E, logicamente, essa é uma pequena, um extrato pequeno desse volume de empresas e que exportam para os Estados Unidos, mas vai impactar também num eventual desemprego, e a gente fica sempre muito preocupado com isso. Não, nós estamos aguardando um movimento importante do governo brasileiro no diálogo. Tem que haver diálogo, temos que abrir a possibilidade de um diálogo, postergar o início desse tarifaço e encontrar caminhos para poder equacionar essa questão. Pois é interessante você falar isso e continuo te ouvindo diante desse cenário, porque a gente tem essa percepção de que, de repente, os exportadores devem sentir, os grandes devem sentir os impactos maiores, mas o ponto importante com relação a esses impactos para os menores é um ponto crucial. A gente sabe que ainda não temos a confirmação se essa tarifa de 50% vai realmente entrar em vigor. Por enquanto, dia 24 de julho já, o prazo vai cada vez encurtando, vai diminuindo e o prazo final é dia 1º de julho. E aí eu queria saber, Alfredo, de modo geral, qual o impacto que vocês estão projetando se realmente entrar em vigor especificamente esse cenário da tarifa de 50%. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas queria entender qual seria o impacto e, mais do que isso, em quanto tempo, na verdade, ela demoraria para começar a fazer efeito, por exemplo, para as associações comerciais, para os empresários mesmo, de modo geral, quanto tempo demoraria na percepção de vocês para começar a fazer esse efeito, mesmo nos pequenos? Bom, evidentemente, todo mundo trabalha com planejamento. Sim. Já existem vendas que foram efetuadas, tem produtos que já estão sendo embarcados, outros que estão para serem embarcados. Nós não sabemos hoje ainda qual é, na verdade, o volume dos produtos que estão nessa situação. Bom, 1º de agosto, se acontecer o tarifaço, vamos lá, primeiro, se o Brasil fizer a reciprocidade, é um desastre total. Aí eu acho que é o pior dos caminhos. Agora, se houver a validade desse tarifato em 1º de agosto, vai haver, na verdade, uma acomodação e as empresas vão começar a se reorganizar e fazer suas planilhas de custo, verificar que outros mecanismos elas precisam fazer para tentar continuar com essa exportação, como o importador americano vai realmente tratar o assunto, qual é o custo do produto no mercado americano para o consumidor americano, vai subir muito esse valor, ou seja, vai haver um período de transição, de acomodação. Passado esse período, se continuar realmente os efeitos negativos, aí sim a empresa vai diminuir a sua produção, muitas vão fechar, estou falando dos pequenos, muitos vão fechar, e aqueles que encontrarem alguma alternativa vão ter que ou buscar novos no mercado ou encontrar com o parceiro americano alguma alternativa. Agora, o que a gente está vendo é que eu sei que tanto o governo federal está fazendo um plano de contingência para ajudar as empresas. Ninguém fala se são os grandes, são os pequenos. Logicamente, são os grandes. O governo federal está com foco nos grandes. O governo de São Paulo também está fazendo isso. Está abrindo uma linha aí de crédito subsidiado de 200 milhões de reais. Não sei se é suficiente. Se for apenas para os grandes, eu acho que não é suficiente. Mas se vier para os pequenos, é muito bem-vindo. É uma forma de você postergar um pouco o replanejamento dos pequenos para ver aqueles que precisam sobreviver a essa ação nefasta desse tarifaço e precisam de tempo para se reorganizar, para ver se conseguem ou não continuar a fazer a sua produção e a sua exportação. Perfeito. Ao mesmo tempo, na sua percepção, olhando para esse segundo semestre, talvez vai ser quando a gente vai conseguir ter as respostas de impacto, a gente vai conseguir entender melhor o que e como que vai ser necessário, então, se movimentar, né, diante dessas tarifas. Queria entender se, diante da sua experiência, o senhor lembra de algum momento, por exemplo, que uma taxação semelhante desse tipo já tinha atingido, por exemplo,
o nosso país em algum aspecto ou em algum setor específico, porque a gente tem acompanhado um cenário em que muitas pessoas falam que é sem precedentes e algumas pessoas lembram que talvez tenha relação lá nos anos 80, mas da forma como está sendo difícil olhar para trás e ver uma referência. E aí eu queria saber se o senhor lembra de alguma referência, se consegue fazer essa comparação para a gente e, para além disso, para que a gente consiga tentar aprender e entender qual que vai ser o caminho que vai ser tomado daqui para frente, se realmente a tarifa se confirmar. Muriel, eu não me lembro nenhuma situação equivalente a essa unilateral, que Sim. seja o presidente dos Estados Unidos, nosso maior parceiro, né, que venha e taxa dessa forma. O que aconteceu no passado, em algumas ocasiões, houve uma disputa na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Houve realmente algumas tratativas e algumas mudanças de tarifas, às vezes com uma majoração muito maior do que deveria, mas isso sempre foi combinado, houve sempre uma certa compensação. Essa está sendo unilateral, desproporcional, vamos deixar claro, e que não deve perdurar. Não é possível. Se perdurar, é o maior desastre que possa ocorrer, porque, principalmente, eu quero deixar claro o seguinte, o que eu falei no começo, o Brasil é um parceiro histórico dos Estados Unidos. Isso não é um comportamento entre parceiros. Eu acho que esse é um perfil do presidente Trump que tem esta possibilidade, o país é poderoso, ele tem esta condição de fazer fora da OMC, unilateralmente, mas o que ele quer é negociar. E o Brasil demorou muito para isso, né? Então, mas agora parece que o Brasil começou a se mexer e que vai, enfim, em algum momento, isso vai ter que ser negociado. Não vai ser possível manter essa taxa por muito tempo. Muito bem, Alfredo Cotati Neto, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente no CNN Money. Volte sempre, viu? Bom, eu que agradeço, viu, Morel? Estou sempre à disposição e muito atento, acompanhando aí as suas entrevistas. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor.